Vamos lá, então. Vamos. Eu poderia ter pegado um livrinho aqui para mensagem, mas nós vamos, então, fazer nossa oração de abertura, né? Eu convido a todos para levarmos nosso pensamento aos mentores amigos, trabalhadores deste grupo de estudo, que nos inspiram, nos acompanham, para podermos esclarecer e nos compreender mais a doutrina. Pedimos que nós possamos também receber as bênçãos necessárias para a compreensão maior e que todos os nossos colegas de estudo, que nesse momento não estão presentes, possam estar recebendo também essas emanações energéticas, fluidos benéficos. Que todo o nosso planeta possa também aproveitar esses fluidos de luz, de benéficos, de bondade, e se fortalecer, se melhorar. Com esse pensamento, damos por aberto o estudo amanhã de hoje. Que assim seja. Bom dia, Vanessa. O seu marido pediu para eu coordenar, então vamos começar a leitura, né? Nós já estávamos aqui os outros, porque ele está um pouquinho gripado. Tudo bem? Eu também estou gripadinha. Até semana passada não apareci, porque eu estava assim, eu e Helena, a gente estava mal. Perdi o horário. A gente dia. Oi, Silene. Digo, bom dia para as que chegaram agora. Bom dia. Eu também, recém agora que eu estou melhorando daqui. Ainda não estou ainda 100%. Mas nós vamos melhorar, né? Temos que tomar os remedinhos, se cuidar, tomar água. Então, hoje é o capítulo 9. Na semana passada, nós tivemos aquele encontro que foi tema livre, né? E hoje nós vamos estudar dos lugares assombrados. Alguém gostaria de começar a leitura? Pode ser a Jaque? Posso começar. A voz não ajuda muito, mas vamos lá. Dos lugares assombrados. As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Primeiro, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Têm os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio aqui é o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Podemos continuar outra pessoa, então, já que está ruim na garganta, né? Pode ser a Sirlene. Bom dia, Sirlene. Tá fechado o teu microfone. Eu estou arrumando esse telefone aqui, que não está muito legal. Tá bom. Então, vamos passar para a Vanessa. Eu posso ler, sim. Ela parou onde? Ela parou no número 2 ali. Os espíritos errantes têm lugares de predileção. Daí ela já leu a resposta. Tá, eu estava me achando aqui, que a minha gata veio aqui e tirou tudo fora meu livro. Eles vêm no lugarzinho da gente. Então, tá. O princípio aqui ainda é o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra
vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Mas será Terceiro. que é aí mesmo? Eu acho que é o terceiro, né? Ela leu de novo a resposta, mas não tem problema, vamos continuar dali, se eu ler. Ah, tá. Eu É. fiquei perdida. Ah, é que eu estava me achando aqui. É. Então é o terceiro agora. É. Terceiro, o apego dos espíritos em uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de seres eles maus. Maus? Pergunta. Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Quarto, tem qualquer fundamento a crença de que espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeitos naturais. Quantas vezes o medo não tem feito de se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros e grito de um animal ou sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Contudo, pelo que sabemos da diversidade das caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência dos espíritos misântropos, que prefiram a solidão. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como em toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes abraça. Isso, porém, não constitui motivo para que, forçosamente, tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Tá bom aí, Silane, vamos, quem sabe, vamos fazer um comentário, né? Ali eu queria que alguém me ajudasse a entender o que é misântropos. Eu só queria dar um bom dia para a Jaqueline e explicar que eu estou conduzindo porque o marido pediu, porque ele está gripado. Aí, então, a gente vai passando para cada um ler, né? E nós vamos comentando. Eu queria ver se alguém podia me ajudar a entender a palavra misântropos. Misantropo, na verdade. Tá. Uhum. Eu entendo que seja uma pessoa que prefira a solidão, que não goste da presença dos homens. Uhum. A internet está dizendo assim que misantropia é o ódio, antipatia, desconfiança ou desprezo geral pela espécie humana, pelo comportamento humano ou pela natureza humana. Uhum. Seu antônimo é a filantropia. Uhum. Parece uma patologia, né? Uma coisa assim, que deveria ser tratado, né? Não Mas deixa de ser, né? Porque o ser humano é um ser gregário, as quatro obras básicas. O livro do Espírito diz isso. Nós precisamos, eu sempre refiro, intercambiar energia. Tem gente que não, que prefere ficar separado. Se sente, se for obrigado, desconfortável na presença de outras pessoas. E assim, não é muito diferente o que já foi lido sobre os espíritos do que a gente é aqui encarnado, né? Então a gente pode ver que existem vários tipos de pessoas com vários comportamentos que a gente não muda depois, né? Quando desencarna, não vai
se purificar ou ficar santo, como dizem, né? Então a gente continua com os mesmos comportamentos, né? E a encarnação tem o objetivo de nos colocar em contato com as pessoas, porque uma vez encarnados, dificilmente, claro que tem pessoas que conseguem sobreviver, mas com muita penúria, de forma isolada, no deserto ou na região da selva, porque nós precisamos do contato das pessoas. Nós não somos capazes de produzir tudo o que necessitamos. Uma pessoa que escolha um tipo de vida assim, ela vive com deficiência do básico que a gente entende que é para o conforto. Mas e daí, quando a gente está encarnado, a gente tem as necessidades. Uma pessoa que pega uma gripe, por exemplo, precisa de atendimento médico, tem que entrar em contato com o médico, tem que comprar um remédio que alguém produziu, vai ter que ir à farmácia. E para comprar o alimento, não pode produzir toda a variedade de que necessita. Porque uma pessoa que escolha, eu volto a dizer, uma vida de misantropia, ela tem restrições até mesmo dos nutrientes básicos para a saúde. Acaba se deteriorando a sua saúde e, por isso, muitas vezes, uma pessoa assim acaba aparecendo mais cedo. Então, a encarnação tem o propósito de nos colocar em contato com as pessoas e intercambiar energia. No entanto, alguns vivem assim e acabam sucumbindo e, na condição de espírito, permanecem ainda com os mesmos pensamentos de isolamento. Então, uns desses podem escolher lugares desertos. Nós estamos tratando aqui dos lugares que as pessoas chamam de mal assombrado. E eles não gostam que ninguém chegue perto. Só uma intervençãozinha curta. Nesse caso aqui, a misantropia seria por parte do espírito desencarnado, né, na leitura. Sim, aqui seria o desencarnado, aquele que já levou consigo esse tipo de pensamento. É o espírito. Quanto aos lugares assombrados, ou mal assombrados, como dizem, mas a gente vê que eles não se apegam aos seus lugares. Pode se apegar a pessoa e o objeto. Eu acho Então, aí, quando fosse a pessoa, uma pessoa mal assombrada também? Pois é. Mas que vamos lendo mais umas questões que vai esclarecendo mais. Eu vou ler a número 5, então, né? Parou ali? As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade? Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos instintivamente, mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí, naturalmente, os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalaram sua infância. Pode ler a próxima, Vanessa? Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas que prefiram fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. 7. Donde nasceu a ideia que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos. Sendo assim, por que então em alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como na sexta-feira, por exemplo? Isso fazem espíritos que se aproveitam da credulidade dos homens para se divertir. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo, ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrar-lhes que não vos deixar enganar e não mais voltarão. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo era uma simples vestidura.
Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que os prendem, os espíritos nenhuma experimento pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa para eles que tem valor. São-lhe mais agradáveis do que qualquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos. A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo num túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures. E a conservação de estimadas relíquias é um testemunho da afeição do espírito que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento, e não os objetos materiais. Mais influencia do que sobre o espírito, exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Vamos passar para outro, Vanessa, para ler. O 9. Pode ser a Jaqueline? Qual da Jaqueline? Você, eu não sei teu sobrenome. Poço. Outra, fiquei na dúvida. É o 9? Não. É o 9. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares onde parecem estabelecer domicílio, até que desaparecem as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicar. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender vingar-se de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometer um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Continuo? Pode continuar. 10ª. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena, tampouco com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes, não têm para assim procederem outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. A. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meio desagradável. Vamos passar para outro ler. Pode ser a dona Silane? A 11. Haverá alguma coisa de real na história Dama Branca? Mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. 12. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se, à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhe fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e que, assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram
ensejo de manifestarem-se sua presença nela. 13. Haverá meios de os expulsar? Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis juntos de vós. Letra A. Há, no entanto, pessoas muito bondosas, que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova, para lhes exercitar a paciência e concitá-las se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes, os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais, quase sempre as ignora ou delas nunca fala. Pode ser a Jaqueline Portalete, é o 14? Que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com serem tomados pelo diabo. Também, os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. São, frequentemente, espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes, são mesmo espíritos benfazejos, que vos querem provar estarem junto de vós, ou então, espíritos levianos que brincam. Como quase sempre, os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor tem a fazer os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Veja-se atrás o capítulo 5 da manifestação espontânea. Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir moradia obrigatória ou predileta de um espírito, embora mau, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a essa categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimente. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Eu acho que essa questão número 14, aí, essa foi bem esclarecedora a resposta, né? E a gente sempre, quando participa do mediúnico, a gente vê as manifestações e a gente percebe também que esses que estão nesses locais, ligados a pessoas ou a objetos, eles também, às vezes, estão ali, a gente pode pensar que são perturbadores, mas são todos nossos irmãos, que precisam de ajuda, muitas vezes, né? São sofredores, apegados ali, equivocados de ficarem ali, né? Às vezes se divertindo, zombando.
Então, a gente tem que lembrar que somos todos irmãos e a oração, os bons pensamentos, né? Sempre tem aquela instrução, assim, a gente ouvir coisas edificantes, ler coisas edificantes. Se eles querem nos perturbar, eles vão se cansar, vão se afastar, não vão gostar daquelas escritas que são boas, né? Que vêm para o bem. Aí, se eles são do mal, eles não vão se afastar ou vão aprender. De repente, vai ser bom para esse fim. Alguém quer dar a sua opinião ou fazer alguma pergunta para nós ir anotando para depois a gente tentar se ajudar a esclarecer? Podemos seguir adiante? A gente vai para o capítulo 10, né? Natureza das comunicações, então. Eu acho que nós temos assunto para comentar sobre esse capítulo 9 ainda. Tem bastante assunto. Se formos esmiuçar, o nosso tempo até vai faltar. Quem sabe tu começa, então, esmiuçando. Dá para falar? Bom dia, Lucas. Silvia. Oi, tudo bom? Eu não estava vendo, vocês não estavam, né? Não, nós não tinha atrasado. Eu ia perguntar, para ter esses lugares assombrados, tem que ter um médium igual, né, para manifestar, porque senão acho que não tem como. Da outra vez que nós estávamos estudando ali, que falava que tem que ter um médium para ter essas coisas, mesmo que a pessoa não saiba que seja, né? Não, bem lembrado. Porque às vezes a gente bota a culpa só no espírito que está ali no local, né? E aí a gente tem que saber que tem alguém ali dando as possibilidades para ele se manifestar, né? Tem que haver esse intercâmbio. É só esclarecendo para o Lucas e a Silvia que eu estou passando a bola para os colegas conversarem, porque o seu marido não está bom na garganta, tem um monte de pessoas que não estão bem hoje. A Vanessa tinha levantado a mão. Quer falar, Vanessa? Eu queria perguntar, uma dúvida que me surgiu, assim, por quanto tempo esses espíritos, por exemplo, ficam? Digamos que ele se agarra uma casa, ele vai ficar por anos e anos e anos e, sei lá, décadas e fica ali naquele local? Ou de algum momento depende dele, por exemplo, que nem lá no nosso lar, esqueci o nome dele, o André Luiz, ficou um tempo no umbral lá, até que ele se arrependeu e começou a rezar, orar, enfim, buscaram ele, né? Esses espíritos, eles ficam, eu fiquei pensando, se a pessoa é agarrada num tesouro, em alguma coisa que tem na casa ali escondido, ou em algo material, pode ser que ela venha ficar por gerações ali dentro. E aí, será que tentam resgatar? Os espíritos vêm ali tentar ajudar aquela pessoa, ou ela vai ficando infinitamente naquele local? O Lucas tem que levantou a mão, ele deve ter uma observação ou resposta ali, vamos ver. Na verdade, o grau de tempo vai estar associado ao apego que aquele espírito tem. Porque imagina uma situação. Você está num lugar que tu tanto quer e tanto ama, mas tu não pode usufruir daquilo. Então, daquilo te gera um sofrimento. Tu vê o lar sendo mudado, né? Teus bens sendo repartidos ou doados ou vendidos, aquilo vai te gerando sofrimento até um ponto que tu deve cansar, porque ninguém consegue ver plenamente o sofrimento. Então aquele espírito vai permanecer ali, como tu falou, às vezes por muito tempo, mas aí vai depender do grau de apego que ele tem. Mas no certo momento ele vai chegar a um ponto que ele vai tentar encontrar uma saída, uma solução para aquela relação. Ele não consegue permanecer em sofrimento por tanto tempo. E aí, nesses momentos onde ele começa a demonstrar arrependimento, bons espíritos já acompanhando a situação dele, vão impindo interesse dele se afastar daquele ambiente, procurar um lugar melhor para ele. Né? Geralmente, esses espíritos ficam por egoísmo. E não é pelo... Não vamos menorizar esse sentimento. Todos nós, em algum momento, somos. Com a nossa casa, com nossos filhos, com nossos bens, uns mais, outros menos. Então, é uma realidade que todos nós vivemos. Então, a nossa existência também serve para a gente aprender a ter desapego a isso. Nossa existência ela é momentânea, ela é passageira. Quanto espíritos, nós permanecemos. Mas quanto Lucas Campelo, é uma vivência entre muitas. Então, a gente tem que já exercer esse desapego para nós, no futuro, não sermos esses espíritos que se ficam presos na nossa existência atual.
Então, esse é um exemplo que a gente está lendo aqui, a gente sempre vê o lado como se aquele que perturba o ambiente, ele é uma pessoa má, e na verdade ele é um sofredor. Ele pode estar, de alguma forma, gerando algo complicado, dolorido, né? Preocupações, medos, angústias, sofrimentos, para aqueles que convivem naquele ambiente. Mas ele, além de tudo, ele é vítima dos próprios sentimentos, né? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ganância, né? Então, são exemplos que ele não pôde exercer enquanto encarnado, e aí ele ainda está levando para o além-túmulo esses meus sentimentos e cultivando eles na existência. Só que daí de um jeito passivo, porque ele não consegue mais usufruir daquilo. Ele não consegue mais ter a resposta, o carinho e a atenção daqueles que os amam. Porque muitas vezes eles não percebem. Ele sofre e se perturba, e perturba o ambiente, né? Pode falar, Silane. Isso. Eu acho assim, ó, que numa casa assombrada, como o Lucas ali falou, que muitos espíritos nem percebem o mal que eles estão cometendo para eles mesmos também, né? Mas aí, se tem um médium que visualiza o espírito, aí eu acho que aí o médium tem que fazer preces. Como diz ali no livro, a melhor coisa é fazer prece, e o momento que se esse espírito tiver oportunidade, se for permitido ele se comunicar no trabalho mediúnico, também será esclarecido para que ele possa assim se desapegar às vezes de uma casa onde ele está e dos familiares. Então, e a prece é a melhor coisa que tem para a gente fazer para esses espíritos que estão nessa situação. Como diz ali no livro, a prece, bem sabes, é uma vocação que atrai os espíritos. Então, aí vai ser para melhor para eles. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for aquela prece que a gente for fazer. Eu acho que agora está faltando alguns minutos. O Wilson disse que tinha bastante assunto para comentar. Vamos passar para ele, né, para ele esclarecer mais um pouquinho. E daí nós vamos tirando nossas dúvidas. Se tiver mais alguma questão e der tempo, a gente vai passando para ele também. Pode ser, Wilson? Pode. Não que eu vá tomar conta da conversa, nós estamos conversando aqui. Conversando, todo mundo fala um pouquinho. Primeiro, a questão dos lugares assombrados, se é necessário ter um médium. Vamos pegar aqui Hebreus. Lá no Hebreus 12:11, vou compartilhar com vocês para vocês terem uma ideia do... A gente sabe, só que às vezes a gente esquece, né, dessas questões, em que Paulo alertava os hebreus. Estão vendo aí? Lá no Hebreus, capítulo 12... Não apareceu na tela, mas não tem problema. Não tá agora sim, agora está aparecendo. Capítulo 12, no versículo 1. Ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Já ele estava aqui alertando para essa questão de que os espíritos estão em toda parte. Não tem como fugir deles. O que acontece é que, na maior parte do tempo, eles não estão se manifestando. Mas não quer dizer que não estejam ao nosso lado. E daí, havendo um médium na casa e algum espírito pretendendo se fazer visível, ou pelo menos revelar sua presença através de manifestações físicas, ele tem ensejo de produzir se o médium for médium de efeitos físicos. Alguém poderá perguntar, mas uma casa deserta, qual é o médico que está ali? Ninguém mora. O espírito pode se fazer utilizar de um médium da vizinhança. Ele não precisa estar morando na casa, pode ser um vizinho próximo ou mais ou menos próximo. Tem um filme, não sei se vocês viram, Os Outros, eu acho que foi publicado em 2001, alguém assistiu? Ali é um exemplo vivo. Mas vai dizer, vai estar utilizando o médium o tempo todo? Não, o espírito está sempre ali, apenas quando ele quer se fazer presente. Quem viu o filme percebe. Inclusive, ele leva a pessoa a um engano. Não vou dizer porque alguém
Não assistiu, será interessante ver e ir se surpreendendo. É um filme que não tem uma violência, não tem assassinatos, mas revela um pouco do que acontece com espíritos que ficam vinculados a um lugar, que acreditam que aquilo é seu, não se dão conta que desencarnaram. A propósito, há uma ou 2 semanas, nós tivemos uma reunião mediúnica na Fé e Esperança, e o Antônio revelou que viu um espírito em decorrência das enchentes que agora aconteceram no estado, e que estava transitando à procura de valores que a água tinha levado. Uma pessoa bem vestida, bem educada, bem culta. E quando o Antônio tentou fazê-lo compreender que ele havia desencarnado, segundo o Antônio, ele olhou com um olhar de desdém, rindo, achando que o Antônio era ignorante. Mais ou menos um paralelo com a história desse filme que eu acabei de mencionar, Os Outros. Não sei se existe em algum divulgador de, aliás, não sei que chama streaming, né? Que tem uma coleção de filmes, ou pelo menos no YouTube é possível encontrar. E é interessante que se assista. E daí, são espíritos inferiores, são maus, são bons? O Lucas disse que podem ser, e de fato, muitas vezes são espíritos até não maus, nem bons. São espíritos ignorantes. Eles não sabem do estado em que se encontram. E muitas vezes familiares, ou então simpatizantes, que por vibrações são atraídos por nós. E são comensais. Porque se nós, por exemplo, aliás, nessa leitura que eu fiz, Paulo alerta para as pessoas se livrarem do pecado. Pecado que é? Pecado não é algo que agrida a Deus. Não existe nada que agrida a Deus e nada que ofenda a Deus. Deus sabe que somos espíritos ainda no começo da jornada evolutiva, somos como crianças diante da espiritualidade. E deixa a gente progredir, nos dá os reveladores, nos coloca os espíritos protetores para nos auxiliar, as obras dos expoentes da religião, dos filósofos, a nos orientar, mas não viola a consciência. Ele não se ofende com o que quer que seja, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Então, o espírito ele pode estar nessa fase, ignorante e vinculado a certos vícios. Quando Paulo fala em pecado, são erros, e os vícios são erros. E os espíritos, quando desencarnam, eles não têm mais o corpo físico para usufruir daquilo que eles entendem que é um prazer que o vício proporciona, que na verdade é uma degradação. Mas são dependentes ainda. E aí o que eles fazem? Eles se aproximam da pessoa que tem certos hábitos e que consome certas substâncias e que lhe causa uma certa sensação que, por uma espécie de simbiose de perispírito a perispírito, ele se aproxima e se mantém próximo. E, havendo possibilidade, ele vai provocar algum fenômeno que identifique a sua presença ou até mesmo aparecer. Então, na verdade, os médiums são fundamentais para que isso aconteça. Mas mesmo assim, se a pessoa, por exemplo, morar numa casa, aqui não tem nada, aqui eu estou livre. Não está livre, não. Apenas não sente, não percebe. Mas, como disse Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o apego, às vezes, é tão grande que o espírito fica, aqui foi comentado, não apenas alguns anos, mas até séculos, vinculado a um lugar, ou a uma pessoa, ou a alguma coisa. Há um relato sobre uma família que foi visitar Chico Xavier e que estava encontrando grandes dificuldades na sua casa. As coisas não davam certo, tudo dava errado, e Chico Xavier orientou-as a fazer o evangelho no lar, e disse que um certo dia, um certo tempo depois, eles adotando o hábito de fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, todas as semanas, as coisas iam melhorar. E eles começaram a fazer. E daí decorreu esse período. No dia aprazado, eles foram felizes fazer o evangelho no lar. Então hoje vai ser o nosso evangelho do lar aprazado por Chico Xavier. Daqui em diante tudo vai melhorar. Fizeram o evangelho no lar, foram dormir,
E no outro dia de manhã, qual não foi a surpresa? Eles tinham umas joias guardadas que tinham passado já por várias pessoas e chegado até eles, o texto não diz como, e tinham sido furtadas à noite. Alguém arrombou a casa, entrou, ninguém acordou e a pessoa levou as joias. Eles ficaram indignados. Como assim? O Chico Xavier disse que nós ficaríamos bem e alguém entra aqui e nos furta as joias. E aí foram procurar o Chico Xavier para receber esclarecimentos. Porque até onde eles sabiam, Chico Xavier não dizia mentiras e não era uma pessoa assim que previa coisas infundadas. Aí chegaram lá e ele disse que aquelas joias que foram furtadas, já por muitas gerações tinham espíritos muito apegados a elas que causavam perturbação nos lugares onde as joias se encontravam. Porque foi uma sucessão de crimes, desde o primeiro para tomar as joias até os sucessivos, porque sempre as pessoas que se envolvem com isso acabam perecendo. Assim é no mundo do crime. Uns acabam matando os outros, né? E os apegados ficam ligados àquela joia. E aí foram passando o tempo. E as pessoas que estavam em posse da joia tinham a vida perturbada. E daí Chico relatou a eles que com a prática do evangelho no lar, aquele grande número de espíritos vinculados à joia, alguns foram entendendo o equívoco em que se encontravam e foram tomando outros rumos, procurando se esclarecer, se afastando daquela joia. Mas alguns ainda, muito apegados, não tinham se afastado. E aí, como um meio de liberar a família definitivamente, porque ia demorar muito tempo para que esses espíritos se libertassem, foi até salutar a eles que alguém adentrasse a casa e furtasse as joias. E por providência divina, nenhum acordou, porque se acordasse até poderia, encontrando o assaltante, haver até um outro crime, até de homicídio. Então, nesse momento, eles estavam libertos dali em diante das influências negativas. Claro que não ia acontecer coisas milagrosas, começar a ficar rico agora, não. Daí as pessoas apenas não teriam as perturbações, os entraves que esses espíritos provocavam na vida deles. Eles estariam livres para decidir o seu futuro e com maior sucesso. Então, a prece é fundamental. A prece e o evangelho no lar, porque quando nós fazemos uma leitura, nós nos esclarecemos e quem está próximo também se esclarece, porque ele ouve. E daí a importância, mesmo que sozinho, fazer a leitura verbalizada, não apenas mentalmente. E, se possível, fazer comentários. Alguém vai chegar e ver a pessoa falando sozinha e dizer, é louca essa pessoa. Não é. Porque a pessoa falando, ela tem um melhor alcance daquilo que pensa e quem está próximo também se beneficia. E como eu disse, nós nunca estamos sozinhos nessa questão. E depois uma outra pergunta que tem no nosso estudo também. O exorcismo é eficiente? É claro que não. Se existe algum resultado, talvez seja por mérito do exorcista, mas não da prática ritualística. Palavras definidas, símbolos, nada disso adianta, os espíritos zombam disso. E daí tem vários exemplos. Mas então como fazer para afastar os maus espíritos? Porque também aqui, quando você fala em exorcismo, são espíritos maus, são aqueles que causam dano, porque também existem estes. Aqueles que querem prejudicar, que são inimigos do passado e que agora adquiriram acesso à família por algum meio, algum médium, ou própria pessoa, de os perturbar. E como é que você faz? Diz, atraindo os bons espíritos. E como é que eu vou atrair os bons espíritos? Orando também, porque quando eu oro, eu mudo meu padrão vibracional quando a oração é bem feita. Não aquela lida, aquela decorada, mas aquela que eu exponho a minha intimidade, porque Deus me conhece, Jesus me conhece, o meu guia espiritual me conhece. Não adianta eu querer mascarar a minha realidade. Então eu tenho que fazer uma oração verdadeira, sentida, que eles percebam que eu estou sendo sincero. E aí eu abro um canal de comunicação que facilita ideias que eu vou desenvolver, e muitas vezes eu vou pensar que são minhas, que vão facilitar o meu melhor viver. E manter esse padrão, a vigilância. Jesus sempre recomendou orar, que é para manter esse canal,
e vigiar durante o dia a dia. Qual é o meu comportamento? Qual é o meu pensamento? Quais as minhas atitudes? Isso vai definir quais espíritos eu vou atrair. Os bons ou os maus. Se as minhas atitudes forem boas, embora ainda eu conte com a vigilância dos maus, daqueles que sofreram em razão de erros meus do passado e que agora procuram uma brecha para me prejudicar, eu estarei guarnecido por esse padrão vibracional, enquanto eu assim me mantiver. Mas basta um deslize e eu mudo de frequência, e aí ele se aproxima. Então, para afastar os maus, só tem um caminho: mudar o comportamento. E aí nós vamos ter a presença dos bons espíritos conosco e não vamos dar margem para que os maus se aproximem. A questão da pergunta, se os espíritos preferem os lugares desertos, as pessoas geralmente temos medo de lugar deserto. Eu me lembro que nós fizemos um encontro, um CONCAT, o único que eu participei, acho que teve 2, no seminário aqui, que hoje é uma faculdade. E na época tinha só 6 seminaristas, e aquele enorme prédio, que já foi muito concorrido no passado, não havia vaga suficiente, mas o fato é que nós pousamos lá, e de noite parecia um lugar lúgubre, aqueles corredores desertos, parecia que tinha algum espírito transitando por ali. Mas daí o texto nos fala que isso que provoca é o medo. Quando a pessoa tem medo, qualquer ruído, qualquer som de animal, parece que é um espírito se manifestando. E num lugar deserto, numa casa abandonada, o silêncio é maior e a pessoa é tomada de medo. Os espíritos preferem o convívio com as pessoas. Então é mais difícil encontrar um espírito lá do que na nossa casa. Na nossa casa, geralmente, nós não temos medo, com algumas exceções, algumas pessoas mais assombradas, né? Mais medrosas, mas geralmente a gente se sente seguro em casa. Mas não quer dizer que não estamos na presença deles, eles gostam do nosso convívio. Nós falamos aqui apenas espíritos que gostam do isolamento, que não se sentem bem próximos às pessoas, é que escolhem esses lugares. Mas isso é raro. As minhas anotações, eu acho que eram essa, né? Não tem mais nenhum assunto para eu falar, mas aí nós podemos conversar mais sobre o assunto. Eu não sei se tem alguma outra questão, que já está terminando o nosso tempo, né? Só uma colocaçãozinha aqui. Assim, ó, a gente sempre fica vendo esse tipo de coisa, eles, os espíritos, o que fazer para eles, para resolver o caso deles. Mas nós temos um objetivo de evolução pessoal, de aproveitar dos conhecimentos, dos ensinamentos para proveito próprio. Nesse caso, o Lucas disse ali que talvez muitos de nós somos os candidatos a, dentro de algum tempo, sermos esses espíritos que estão apegados aos lugares, às pessoas, e que estaremos assombrando alguém. Daí, o que nós podemos fazer para nós não sermos esses espíritos amanhã? Qual é o nosso desapego? Nós, eu acho que mais até pelos materiais não é tanto. Eu vejo assim, ainda até que ponto o apego exagerado às pessoas. Entre nós, nossos filhos, nossos netos, ou muitos, o casal, pais e mães. Como é que estão nossos apegos? Você conseguir desencarnar a qualquer momento e não ficar apegado, voltando, não ficar rodeando eles? Qual é que está a nossa preparação espiritual para superar? Não é que nós vamos desapegar, não é indiferença, não, o amor, o apego exagerado, aquele que é prejudicial. É para nós refletir, né, seu Marino? E pensar sobre cada um, fazer o seu posicionamento. Alguém quer fazer alguma colocação ou contribuição? Não, a gente só tem que levar em consideração que existe uma distinção entre gostar e ver e sentir alegria
em estar com as pessoas, um lugar que nos é caro, e aquela angústia e sofrimento de não poder mais ter isso. Então, o limite do gostar, do querer, do conviver, ele não pode nos causar sofrimento e dor. Então, quando se a gente se distancia da nossa casa por um período, e aquilo nos gera algum tipo de angústia e sofrimento, é porque eu queria estar em casa, é porque está fazendo falta isso para mim, a gente já começa a perceber que a gente tem uma relação de carinho com aquele lugar, mas que já está tangendo um exagero. A mesma coisa com nossos parentes. A gente pode sentir saudade, a gente vai para onde sentir saudade no desencarne. Mas nós não podemos nos fixar apenas a isso. Porque a gente tem que entender uma situação bem clara. Enquanto a gente está encarnado, nós temos inúmeras atribuições, inúmeros acontecimentos que estão próximos de nós, que desviam o nosso foco, nos dão uma atenção a outras coisas. Mas quando nós estamos desencarnados, o nosso pensamento é o nosso principal foco. Então, se nós nos concentrarmos em sofrer por uma situação, muito dificilmente nós iremos contornar esse sofrimento. A menos que nós nos propusemos, a partir de querer ou de cansar de sofrer, nos distanciar desse pensamento para outro. Por isso que a gente tem que, já, né, como disse o Marino, nesta encarnação, já nos tolhindo, nos concentrando a não querer permanecer em sofrimento com as nossas angústias do dia a dia ou do convívio humano. Como disse o Marino, não é indiferença. Nunca, nós não conseguimos, nós somos sempre voltos às nossas emoções. A questão é não estar sofrendo por elas, né? Apegados, né? Não conseguindo conviver com os outros porque eu estou pensando na minha família ou na minha casa, não conseguindo ter relações ou a aceitação ou com um diálogo porque eu estou sofrendo, porque estou longe de um filho, de um neto, né? Então a gente tem que aos poucos exercitando esse consentimento. Nós devemos encarar um dia. Isso faz parte da existência de um espírito. E se for amanhã, eu estou preparado por isso? Não é para gerar angústia e medo, mas essa angústia já nos demonstra que, obviamente, nós temos ainda situações que nos fazem apegados a algo. Novamente, não podemos, enquanto encarnados, ser indiferentes. Agora meus filhos fazem o que quiser, eu não quero nem saber, deixa assim, porque um dia eu vou me despedir, eu não posso ficar preocupado com eles. Não. Até como pai, fica claro no Evangelho que a nossa função de pai é ajudar e educar os filhos, né? Então a gente não pode querer viver a vida deles e nem querer sofrer por querer comandar a vida dos outros. Então eu digo como pai, eu tô falando o que me pega mais, né? Eu tenho um pré-adolescente em casa e, obviamente, eu me vendo as dificuldades que ele tem da decorrência da minha partida, dificuldade de aceitar, né? Mas isso é um ponto que eu vou ter que trabalhar comigo e com a minha família. Então, essa é uma preocupação que todos nós devemos ter aos poucos. E o dia a dia vai nos dar essa oportunidade de se refletir. Então, quem sabe aproveitemos isso enquanto encarnados. Porque senão podemos, no futuro, estarmos aqui arrodeando nossa família, querendo interagir, atrapalhando, não digo nem atrapalhando, na verdade, sofrendo com eles, né? Sofrendo com eles, né? Eles encarnados sofrendo pela nossa partida, e nós desencarnados sofrendo pelo sofrimento deles e o nosso por não poder ajudá-los. Então é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso bem difícil. Lucas, uma coisa que a gente tem que fazer um exercício mental. Nós temos filhos hoje, mas e antes, onde eles estavam? Quem cuidava deles? É um exercício que eu faço, mas quando a gente é provado, aí de fato vem a prova. Porque a teoria é uma coisa, quando você é colocado frente à prova, aí você vai dizer se realmente aprendeu. Mas esse exercício é importante. Pior é quem não faz o exercício. Aí quando chega o momento se desespera. Principalmente se há uma morte de um filho, de uma pessoa muito próxima. Há pessoas que se desesperam de tal modo porque elas acreditam, são aquelas pessoas que acreditam em milagres ainda. Que creem que fazendo uma oração para Deus, Deus atenderá aos seus caprichos, porque são caprichos nossos. Nós temos uma família universal, todo mundo é filho de Deus.
E não só a humanidade espiritual, mas todas as criaturas, mesmo os minérios, os átomos, tudo é criatura de Deus. Quem mais entendeu isso, eu sempre digo, foi Francisco de Assis. E parecia até uma força de expressão dele, uma mania, mas é porque ele entendia, chamava tudo de irmão, irmã, irmão sol, irmão lua, irmão fogo, irmã água, irmã pedra, e assim por diante. Então Deus provém para nós uma proteção onde quer que nós estejamos, ninguém está desamparado. Mesmo os espíritos que cometem suicídio, que vão parar em regiões de grande sofrimento, não estão desamparados. Há espíritos socorristas ligados à pleiade de espíritos, chamam de a legião, a serviço da equipe de Maria, né, que protege esses espíritos, que estão constantemente socorrendo. Não vão retirá-los de lá enquanto eles não resgatarem pelo menos parte daquela carga energética que ainda levam consigo. Mas a nossa oração vai fazer com que eles entendam que não estão esquecidos, que eles não estão sós, que são amados, e que esse período vai passar, que eles não se desesperem e se auxiliem também para que esse processo de resgate seja feito. Então, os nossos filhos, a gente não sabe de onde veio, onde estavam, quais eram as suas famílias anteriores, celulares, e se já pertenciam à nossa família celular ou não. E quando nós partirmos, ou eles partirem, alguém vai cuidar deles. Assim como quando a gente nasce, alguém cuida da gente, quando a gente desencarna, alguém cuida. E quando o filho vai para um outro lugar, distante de nós, ele não vai perder amigos, ele vai ganhar mais amigos, porque ele vai entrar em contato com outras pessoas e a gente sempre está ganhando amigos. Se nós nos vincularmos a um grupo fechado, nós restringimos essa capacidade que temos de aumentar a nossa família de amigos e a família, digamos assim, vibracional, porque espiritual todas somos, né? Então, sempre é um motivo de progresso. Mas, como eu disse, isso é teoria. A prática, só os desafios, só as provas é que vão dizer se nós realmente introjetamos essa ideia e nos fortalecemos com esse exercício que eu recomendo que todos façamos. Porque Deus nunca nos abandona. Hoje estão conosco, mas antes não estavam, e não estavam abandonados, e nunca ficarão. Tem muito dessa, a gente vê nas comunicações, nas reuniões mediúnicas, tipo assim, ó, que também acontece muito do que eles vinham, e esse apego depois de desencarnar, esse é um sentimento de culpa também. Que daí, digamos, ele não se aproximou o que deveria ter se aproximado quando encarnado, daí depois de desencarnado ele quer fazer o que ele não fez quando estava encarnado. Ele não deu a qualidade, porque também tem que cuidar, também a aproximação, também mesmo quando encarnado, para não ser uma coisa prejudicial, tem que ser, como disse o Lucas ali, algo que venha a ajudar, mas sem tomar o lugar daquele que a gente quer o bem, de querer que seja tudo como a gente quer. Mas, então, muito do que ele se sente com culpa e ele vem aquilo que ele não fez encarnado e quer fazer depois. Então, a gente também procura dar o apoio, aquilo para a gente não ter esse sentimento de culpa ou desencarnar. Ah, eu deixei, eu não fiz, eu estava preocupado com outras coisas e agora? Agora. Eu acho que o Lucas levantou a mão, seu marido também. Eu quero falar ligeirinha e contar uma história bem curtinha. O Felipe, quando era pequeno, que nem o Wilson estava falando, que a gente sempre foi cuidado por Deus, tinha outra família, ele tinha uns 2 aninhos e pouco, e eu estava deitada na cama, ele brincando com os carrinhos lá. Ele me olhou bem na cara e falou, mamãe, eu era de outra mamãe, daí você me quis, eu vim. Então, ali ele já estava me contando, né, que ele era de outra mãe, e que daí eu quis ele reencarnou de novo como meu filho. E ele até os 7 anos vivia contando história, que os irmãos dele no céu dos bebês tinham saudade dele, ele me falou o nome das 2 crianças, que era o irmão dele, que agora não me lembro, mas ele sempre contava coisas assim, da outra família dele para mim.
Daí ele começou a crescer e parou de falar. Mas isso é uma prova de que todo mundo tem outras famílias, a gente tem esse elo, né? E cada vez vai aumentando a família universal da gente, né? E você sabe por que até os 7 anos eles têm esse contato, né? Sim, porque ele está ligado ainda ao plano espiritual, né? Daí depois que ele começa. Formou a própria encarnação, né? Pois é, isso que a Silvia falou é um consolo para a gente. Que quando a gente desencarnar, a gente vai ter outras famílias lá também e procurar viver bem lá e torcer para os daqui que ficaram, sem sofrer. Não sei se é só na teoria, depois na prática, não sei se vai ser diferente, mas eu penso assim também. É que esse é o apego, nós temos que evitar o apego. Acho que está na hora de encerrar, né, seu Marino? Não sei, você confere aí para mim. Não tem um relógio aqui. Está no horário já. Tá no horário. Mais algum comentário? Podemos fazer a oração. Eu gostaria de pedir para o Lucas, pode ser, Lucas, para te fazer a oração de encerramento? Pode ser. Agradeço até. Então, nesse momento, vamos todos nós levar o pensamento a Deus, meu amigo e mestre Jesus. E possamos ser gratos pela oportunidade de novamente estarmos reunidos nesse grupo de estudo, fraterno e amigo, que colabora pelo nosso engrandecimento da compreensão das atividades mediúnicas e sua importância, que agradeçamos todo o conhecimento disponibilizado por Kardec e os espíritos superiores, que nos preenche, nos consola e nos orienta, que possamos utilizar dele de bom grado e auxiliar aqueles que ainda necessitam de carinho e atenção, que sofrem pelo desconhecimento da amorosidade divina de um Deus, Pai maior de todos nós. Então, obrigado, Deus, pela oportunidade dessa encarnação. Obrigado pelas tuas leis imutáveis e justas para com todos nós. Saibamos os desígnios que impõe a cada um de nós diante das nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pela tua paz e tua luz, por estar sempre amparando, consolando e guiando a nossa humanidade para um bem maior. Obrigado a nossos mentores espirituais, colaboradores também do nosso Fé e Esperança, que coincidentemente trabalham com todos os espíritos bons e que nos amparam, nos alegram, nos orientam, nos dão um norte para seguirmos trabalhando, pois ainda somos devedores de tanto apoio que nos foi dado. Obrigado a todos, que possamos ter um domingo abençoado, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, que todo mundo melhore desses problemas aí respiratórios. Bom domingo para todos. Vou atender que estão batendo ali na porta. Boa semana a todos. Tchau. Tchau. Bom domingo a todos.